Bom, me chamo Marcos Caingangue, sou indígena do povo Caingangue, nascido e criado na terra indígena Nonoai, norte do estado do Rio Grande do Sul, ao qual nasci, cresci, estudei, depois me formei no curso de Direito na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e hoje atuo na articulação dos povos indígenas da região sul do Brasil como assessor jurídico também, na defesa e na garantia dos direitos dos povos indígenas. Para falarmos sobre saúde indígena, é importante a gente fazer um resgate histórico, porque a conquista dos direitos sociais dos povos indígenas no Brasil ela se deu com muita luta e muita mobilização histórica, de muitas e várias lideranças que hoje já não estão mais entre nós. Uma das maiores conquistas e momento histórico importante de nós, povos indígenas no Brasil, foi sem dúvida nenhuma o processo da Constituinte de 1988. É importante destacar que na Constituinte de 1988 a gente teve um rompimento de um paradigma importante na história do Brasil, na qual o Estado brasileiro passou a ter que proteger e respeitar os povos indígenas no Brasil, e não mais uma tentativa de integrá-los à sociedade e à comunhão nacional, tornando nós povos indígenas como só mais um sujeito e um detentor de um número de CPF, apagando e, de alguma forma também tentando exterminar a diversidade étnica e multicultural que a gente tem no nosso país, de mais de 305 povos indígenas no Brasil e de mais de 274 línguas faladas. Nessa Constituinte de 88, a gente consolidou alguns direitos importantes nesse rompimento de paradigma. Nós saímos de um paradigma de tutela, na qual nós, povos indígenas, éramos sujeitos relativamente incapazes pelo Código Civil de 1916 e passamos pela Constituinte de 88 a sermos cidadãos plenamente capazes de exercício dos nossos direitos civis, né? Isso é importante que também a gente passou a ter um direito à autodeterminação garantido e consolidado pela Constituição de 88. Passamos também a ter o direito à diferença adquirido. O que significa na prática? É sermos quem somos antes de tudo, né? O Estado brasileiro tem que respeitar e proteger, de alguma forma também incentivar essa diversidade cultural e assim sucessivamente. Então, o direito à diferença é um direito importante garantido por nós, povos indígenas, que garante nossas formas e modos de vida enquanto indígena no Brasil, das mais de 305 povos indígenas existentes no país. Bom, também se garantiu o direito ao nosso território tradicionalmente ocupado, que é um direito importante e consolidado hoje também. Nas demais políticas públicas, seja na área de educação, saúde ou qualquer política pública destinada a nós, povos indígenas, tem que se olhar, antes de tudo, para a Constituição Federal. E quando a gente fala na Constituição Federal, a gente fala de dois artigos específicos, o artigo 231 e 232, que garantem esse direito à autodeterminação, o direito à diferença dos direitos territorialmente aos nossos territórios tradicionalmente ocupados como povos originários aqui. Então é importante destacar que o atendimento de saúde para um povo não necessariamente vai ser igual ao de outro povo, né? Então, havia uma demanda e uma necessidade do movimento social indígena que o poder público olhasse e prestasse um serviço público de saúde de acordo com essas especificidades. É importante também destacar que isso foi uma demanda que surgiu a partir de uma negligência de não prestação de serviço dos municípios, dos estados, que negligenciavam de maneira muito escancarada esse direito e negligenciando um direito fundamental e, consequentemente, contribuindo com esse processo de genocídio histórico no Brasil dos povos indígenas. A própria lógica da saúde indígena, quando a gente fala, é entender que tem um modelo próprio de medicina tradicional que vem a somar com um outro movimento de uma prestação de serviço, é importante. E que o SUS, quando a gente prevê uma lógica de serviço público específico e não como privilégio, é dialogando e se somando esse processo, a esse modelo cultural, étnico, que já tem um modelo de saúde dentro de um território, que vem, esse outro subsistema a somar nesse sentido. E aí é que ele tem que respeitar, a atuação desse serviço de acordo com os princípios e modos de vida. Esse é o direito à diferença que a gente fala, porque ele tem um modelo próprio do que é saúde, doença, enfim, prevenção, cura e tratamento, que às vezes não pode dialogar da mesma forma com o SUS como um todo, né? Então as comunidades indígenas lutaram e se mobilizaram para criar um sistema que o Estado brasileiro reconhecesse essas especificidades e que criasse um subsistema para nos atender de acordo com essas realidades e especificidades. Então nós conquistamos em 1999 o então chamado Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, que é o SASI-SUS, através da lei mais conhecida como Lei Arouca, que foi um dos parlamentares mais ativamente empenhado na aprovação dessa lei, desse subsistema como um todo. Aprovado esse subsistema, é importante destacar que ele está dentro do âmbito do Sistema Único de Saúde, ele é SUS, esse subsistema, ele não não é paralelo ao SUS, antes de tudo, é um sistema constituído dentro do nosso SUS maior para atender essas realidades e especificidades indígenas em todo o território nacional
Esse subsistema ele é dividido, estruturado, pensado para atender às mais variadas realidades da saúde indígena no país, com autonomia administrativa, orçamentária, para fazer essa assistência necessária aos povos indígenas. O que nós, povos Caingangue, necessitamos como saúde, não necessariamente vai ser igual ao que o povo Yanomami precisa lá em cima. Então, cada distrito desses 34 distribuídos pelo Brasil, eles têm essa autonomia para pensar, implementar e executar uma saúde pública de acordo com o que o povo e aquela etnia precisa na sua região, né? Então, foi um importante avanço na saúde indígena, no SUS como um todo, a portaria 254 do Ministério da Saúde, que regulamenta melhor como se deve ser a atuação desse subsistema, né, fazendo alguns direcionamentos e criando diretrizes basilar para a prestação de serviços de saúde para as comunidades indígenas. A saúde indígena, a atenção primária, ela se destinou à União, mas é importante destacar que os estados e municípios têm suas atribuições e competências com a saúde indígena também, né? A gente costuma chamar no campo do direito que são competências concorrentes, né? Em nenhum momento a legislação, seja a Lei 9.836, seja a Portaria 254, ela não retira competências e atribuições dos municípios e dos estados. Pelo contrário, devem atuar na assistência de saúde dos povos indígenas de maneira complementar, articulada, de maneira, né, das mais variadas esferas para prestar um serviço público específico e adequado de acordo com o que a comunidade ou o povo ali está precisando na base. Então, esses direitos são conquistas importantes dos povos indígenas no Brasil e o subsistema pensado hoje como um todo, ele deve seguir algumas diretrizes importantes, né, que tem a ver com o princípio da equidade, da universalidade na prestação do serviço, que é importante, são essenciais para o SUS como um todo. E os profissionais também precisam estar se apropriando desses conteúdos, desses elementos, como a gente costuma dizer. Muitos dos profissionais que vão trabalhar na saúde indígena não têm conhecimento ou contato com a matéria e acabam tendo esse contato ao longo do tempo só depois que vão trabalhar na saúde indígena. Então é importante que a gente tenha e se aproprie desses elementos como equidade, né, o princípio da integralidade, da universalidade no atendimento como um todo. É importante destacar que os povos indígenas têm esse atendimento. É importante destacar que não foi uma oferta do governo federal, de nenhum parlamentar ou do Estado brasileiro como um todo. Foi uma demanda social dos povos indígenas, visto que nós vimos de um genocídio histórico e um dos maiores fatores que contribuiu para esse genocídio histórico foi a falta de assistência de saúde pública no Brasil para nós povos indígenas, né? Então é importante destacar que ele não é um privilégio, ele é um direito consolidado e garantido pela legislação e ele vem em busca, tem como finalidade atender essas necessidades específicas dos povos indígenas. Porque é importante destacar que o usuário indígena ele não é igual e universal como todos os demais usuários do Sistema Único de Saúde no Brasil. É importante destacar que o usuário indígena ele tem suas especificidades e as suas peculiaridades específicas de acordo com seus costumes, princípios e valores. E quando se lutou para ter esse atendimento adequado, foi para que o sistema também se adequasse e buscasse formas de atender de maneira ainda mais qualificada esse público e esses usuários que são povos indígenas no Brasil. Então, são conquistas importantes que a gente tem consolidado ao longo do tempo. Mas para mostrar que não é um privilégio, pelo contrário, é um dever, né? É um dever, uma obrigação do Estado e uma responsabilidade do Estado brasileiro prestar um sistema de saúde e prestação de serviço de acordo com o que prevê a legislação brasileira, que é o artigo 231 e 232 da Constituição, que garante a nós, povos indígenas, né, que o Estado brasileiro deve criar e constituir políticas públicas para os povos indígenas, respeitando nosso direito à diferença, respeitando essa diversidade plural e étnica no Brasil, e assim sucessivamente nas suas mais variadas formas de serviços no Brasil, seja no campo da área da saúde e educação. Tem uma estrutura de um subsistema com diferentes atores, com suas variadas responsabilidades, mas que todos devem, como objetivo e meta final, prestar um serviço de saúde qualificado e integral para os povos indígenas em todo o território nacional brasileiro. É importante destacar um outro ponto também, que não há diferenciação pela legislação de indígenas que vivem em contexto urbano e de indígenas que vivem em contextos de áreas rurais, por exemplo. O próprio Supremo Tribunal Federal, na DPF 709, proposto pela Articulação dos Povos Indígenas no Brasil, a PIB,
Ele consolida e reafirma o plenário do Supremo Tribunal Federal, consolida e reafirma que o serviço de atenção específica de saúde para os povos indígenas, que o subsistema criado no Brasil, através da Lei 9.836, ele deve prestar assistência integral, né, a todos os povos indígenas em todo o território nacional. Não faz qualquer menção ou diferenciação indígena vivendo no espaço urbano ou rural. Não é o Estado brasileiro quem vai definir quem é mais ou menos indígenas por ele estar no espaço urbano ou rural. Todos pela legislação, né, seja pela Convenção 169 da OIT, seja pela Lei 6.001, que é o Estatuto do Índio, que regulamenta e define os parâmetros de definir quem é indígena no Brasil. É importante destacar que o indígena não deixa de ser indígena, seja no espaço rural ou no espaço urbano. A sua identidade é carregada consigo e tem um reconhecimento de um povo, antes de tudo, para consolidar esse acesso e esse direito coletivo, antes de tudo. O que isso significa na prática é que o indígena, independentemente do lugar em que ele esteja, ele jamais deixará de ser indígena. E o Estado brasileiro, as políticas públicas pensadas no campo e na área da saúde também devem levar em consideração isso. Então, a DPF 709 é um julgamento importante no âmbito do judiciário que vem reafirmar a importância e a necessidade do Estado brasileiro prestar o serviço de saúde, né, específica, adequada, que prevê lá na Lei Arouca, que deve se prestar a todos os indígenas em todo o território nacional, na qual os estados devem ter suas responsabilidades e executar políticas públicas nesse sentido também, e os municípios, pelos indígenas estarem nos municípios também. E onde tem indígenas e comunidades consolidadas e já demarcadas, a União deve buscar estruturar uma prestação de serviço localmente dentro dos territórios indígenas, né? Fazendo a partir dali um diálogo e um referenciamento e contra-referenciamento e de encaminhamento do usuário que está dentro do território indígena, que recebeu a prestação de serviço do atendimento primário ali dentro da comunidade da terra demarcada, por exemplo, deve fazer o encaminhamento para média e alta complexidade para a rede hospitalar, para que o indígena seja assistencializado. Isso é o que a legislação prevê, né, de fato, que tem que acontecer. Temos a realidade dos territórios que não são demarcados e que não têm nenhuma assistência de saúde, mas aí a Política Nacional de Saúde Indígena ela é gestionada, executada e planejada pela SESAI, Secretaria Especial de Saúde Indígena no Brasil. Ao longo do tempo transitou por diferentes nomes, mas hoje quem tem a responsabilidade é a SESAI. É importante destacar que a SESAI está dentro do Ministério da Saúde, né, dentro da responsabilidade da União, e a SESAI ela é uma secretaria responsável para planejar e executar as ações de saúde voltadas às populações indígenas em todo o território nacional, através dos 34 distritos, né, que têm sua autonomia, para gestionar esses recursos e assistencializar as comunidades. E as comunidades que estão em território não demarcado ou em situação de território ainda pendentes de demarcação, é importante, ou que estão em áreas de beira de estrada, a CESAI deve buscar articular com a rede mais próxima, seja os municípios que estão ali na ponta, para que o município tenha a qualificação e o preparo necessário para prestar um serviço, né, específico, de qualidade, né, adequada à realidade e à necessidade daquela comunidade que está ali localizada. Então, a CESAI, muito além dela prestar o serviço direto e assistência, ela também tem essa responsabilidade de articular com as demais redes do Sistema Único de Saúde para que as comunidades, nenhuma no território brasileiro, fique desassistido ou que fique sem um serviço de prestação à saúde, né? É importante destacar que, voltando àquele ponto anterior, a DPF 709 vem e reafirma nesse sentido, né? Que o Estado brasileiro, seja através dos governos do Estado ou dos municípios, devem buscar articular entre si para prestar um serviço de saúde aos povos indígenas, independente da condição e da realidade que se encontra. Seja em área demarcada, homologada ou em área de acampamentos, né? Mas que o serviço ele deve chegar a todos os indígenas em todo o território nacional e veio reafirmar esses preceitos que estão lá na Lei 8.080, no artigo 19F, né, que constitui o subsistema de saúde indígena. A gente teve muita dificuldade de ter os indígenas sendo incluídos no Plano Nacional de Imunização durante a pandemia de Covid-19, e o Ministério da Saúde optou por fazer um recorte de dizer que só entraria indígenas que estivessem em contextos rurais em áreas demarcadas seriam prioridade no Plano Nacional de Imunização. E os indígenas que estivessem em espaço urbano não teriam esse mesmo direito, pois os mesmos, assim entendia o Ministério da Saúde, disse que os demais indígenas que estão em contexto urbano poderiam acessar os serviços como qualquer outro usuário, né, violando os preceitos, né, constitucionais que foram aprovados lá na Lei Arouca. E a condição étnica não se discute nesse cenário, porque quem define o indígena ou não, antes de tudo, é o indígena se autodeclarar e ser reconhecido enquanto indígena. Então, acho que são preceitos que o Supremo se debruçou e reafirmou que todos os povos indígenas têm direito à imunização em todo o território nacional, e o Estado brasileiro deve buscar os meios de articular com os municípios, estados e a esfera da União, o Ministério da Saúde como um todo,
para prestar essa imunização como um todo. Então, foi um julgamento importante que traz e reafirma vários direitos históricos construídos lá da Constituição de 1988, passando pela Lei Arouca, pela Portaria 254 e outras legislações que sucessivamente vieram a somar nesse processo também, para reafirmar todas essas diferentes atribuições dos municípios e dos estados, que os indígenas são munícipes, estão nos estados e a União tem a maior fatia de responsabilidade nesse sentido de prestar atenção primária, mas os municípios e estados têm as demais responsabilidades, a média e alta complexidade também, né? No âmbito do controle social e da participação dos povos indígenas na execução da política pública de saúde para nós, povos indígenas hoje no Brasil, ela se dá de maneira mais efetiva no âmbito dos distritos sanitários especiais indígenas. Dentro dessa estrutura, né, pensada do subsistema de atenção à saúde indígena, dos 34 distritos, cada um tem um conselho, né, constituído por lideranças indígenas, por trabalhadores e trabalhadoras, né, por trabalhadores que compõem hoje os serviços e prestam assistência às comunidades indígenas e gestores também. Então, nós temos uma participação mínima das comunidades indígenas, das lideranças participando no acompanhamento, na aprovação, né, dos orçamentos e como está se dando a prestação de serviços em cada distrito, né? Em cada distrito tem um conselho, né, que a gente chama, que é um CONDISE, né, que trabalha nesse sentido de ver se de fato as ações de saúde estão sendo implementadas e efetivadas nos territórios indígenas, inclusive fiscalizando, né, os gestores que estão hoje à frente desses espaços também. E nos estados também tem essa previsão, há uma incidência muito forte, mas na prática isso tem se engatinhado, tem sido acontecido de maneira muito lenta ainda, porque é muito comum que os municípios joguem sua responsabilidade dizendo que a maior competência para cuidar da saúde dos povos indígenas é da União. E o que, como a gente falou, não é verdade. São diferentes competências e todas elas são concorrentes, né? Quando a gente fala concorrente, cada um tem seu papel e atribuição junto, para caminhar junto e prestar o serviço de maneira estruturada, coletiva, através dos entes federativos, né, das estruturas de Estado, seja município, Estado e União. Então, o que de fato a gente precisa é ter maior participação indígena nos controles sociais dos municípios e dos estados também, para que a gente tenha uma melhor política pública voltada às comunidades indígenas de fato, para que lá na ponta chegue o medicamento, chegue a prestação de serviço odontológico, do doutor prestando serviço de saúde muitas vezes. Então, são dificuldades que a gente tem ainda, porque na medida que a gente não tem um controle social nos municípios também, a gente tem dificuldade na prestação do serviço, antes de tudo, né? Porque é muito comum o município colocar a sua lógica de serviço para aquela comunidade. Mas será que a lógica de serviço que aquela comunidade está recebendo é a que ela quer? Né? Então, tu precisa ter essa participação indígena também no controle social, antes de tudo. E dependendo das regiões, a gente vai ter estados que têm repasses financeiro, né, e orçamentário para municípios implementarem e executarem na saúde indígena. E muitos dos municípios, dependendo da região, eles não implementam esses recursos voltados à saúde indígena, acabam usando e destinando a outras áreas, né? E como é que a gente vai fazer essa fiscalização, esse acompanhamento, né? Como é que a gente vai estar cobrando, incidindo nesse sentido, se a gente mal consegue estar dentro desses espaços? Então, é uma demanda importante que, de fato, tenha participação indígena, principalmente que a gente está falando de uma política pública específica, adequada, que é constituída por lei, mas que ela precisa ter indígenas lá na ponta pensando a política pública também para as comunidades indígenas. Alguns municípios avançam, outros têm muito mais resistência em ter a participação indígena nesses espaços, porque entendem que indígenas não têm a capacidade e a condição de estar participando desses processos. Pelo contrário, a gente tem indígenas de liderança qualificada e preparada há muitos anos para estar contribuindo nesses espaços também. É uma questão, acho que, de contribuição que a gente pode dar. A gente não quer tirar o poder e a legitimidade de ninguém. A gente quer contribuir nesse processo para melhor qualificar a prestação de serviço nos municípios, nos estados e na União também, né? Mas que a gente ainda vem, ao longo do tempo, engatinhando com muita dificuldade, que os municípios tenham essa, né, vejam e reconheçam essa importância e a necessidade. É nesse sentido que a gente tem falado sobre o controle social e a sua importância para os usuários indígenas hoje no Brasil também. Ima bali harmo akan jinjil ke won katato ka tayo ton ma wai wi to mo tita ambra tingi me ishing hata tin hara ka